Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Isabel Saraiva e hoje a gente vai aprender sobre Revolução Industrial. O tema da nossa aula é o home office. Acabou? Hoje é muito comum o deslocamento de trabalhadores até o seu local de trabalho por meio dos transportes coletivos, como o ônibus que eu estou agora. Mas será que sempre foi assim? E se você tiver sorte, assim como eu, pode até sentar e fazer uma viagem mais confortável. A gente vai tentar entender em que momento da história houve essa separação entre o local de trabalho e a residência das pessoas. Embora a gente saiba que durante a pandemia, muitos trabalhadores tiveram a oportunidade de realizar o seu trabalho em casa, o chamado home office. Parece tão estranho a gente trabalhar das nossas casas, né, gente? Mas nem sempre isso foi a exceção. Houve uma época, na Idade Média, em que isso era regra. A gente está aqui numa oficina medieval. E essa oficina ficava bem próximo à residência do artesão. Então, esse deslocamento de casa para o trabalho vem a partir do momento que a gente chama de Revolução Industrial. Mas, afinal de contas, o que foi essa Revolução Industrial? Antes da gente partir para o nosso conceito de Revolução Industrial, eu quero que vocês notem que eu usei a expressão revolução. E em história, toda vez que a gente usa esse termo, nós estamos fazendo referência a algo que vai abalar as estruturas do planeta, vai virar esse planeta de ponta cabeça. Então, agora sim, a gente vai aprender o que foi essa chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial pode ser definida como um evento sem precedentes na história, porque vai mudar a forma de trabalhar, a forma de pensar de homens e mulheres e a forma através da qual os homens produzem tudo aquilo que eles precisam. Essa revolução tem início na Inglaterra, lá por volta de 1760, isso por vários fatores que vão levar a Inglaterra a ser o berço da Revolução Industrial e da Inglaterra ela acaba se espalhando para o restante do planeta. Então notem que ela vai abalar as estruturas sociais do planeta. E de onde vem toda essa revolução social? Vem da economia, gente. As coisas passam a ser produzidas de outra maneira. Que coisas, professora? As mais diversas mercadorias que a gente usa no nosso cotidiano. Isso começa pelos tecidos, a exemplo do protagonismo da Spinimulli, que está com a gente aqui nessa aula. E não só na produção de tecidos, gente. Essa revolução a partir das máquinas, em que a produção se dá em larga escala, com uma menor mão de obra, vai fazer com que as mercadorias tenham um preço menor e isso vai impulsionar outros setores, como por exemplo o setor dos transportes, pois afinal de contas eu preciso produzir e preciso enviar essas mercadorias para os mais diversos lugares para que haja o comércio, porque a intenção é que se alcance grandes lucros. A tecnologia existente foi utilizada na construção de estradas de ferro e locomotivas e a partir de 1830 elas foram construídas por toda a Inglaterra. A construção das ferrovias revolucionou os transportes. Mais mercadorias eram transportadas em um tempo bem menor, facilitando a circulação de mercadorias. Reforçando que tudo começa na Inglaterra, mas não fica na Inglaterra, vai para outros lugares. Afinal de contas, todos esses avanços vão
fazer os outros países ficarem com vontade também de mergulhar nesses grandes lucros, de também alavancar a sua economia. E é por isso que, principalmente na fase que a gente chama de segunda fase da Revolução Industrial, onde a tecnologia avança ainda mais, essa revolução sai da Inglaterra, sai inclusive da Europa e vai para países como os Estados Unidos e o Japão. Isso mostra pra gente que essa revolução industrial, ela começa na Inglaterra, porque a Inglaterra reúne todas as condições necessárias para que ela comece por lá. Mas ela não fica presa à Inglaterra, ela se espalha para outros lugares do planeta. Isso mesmo. Nessa segunda fase, a gente vai ver o protagonismo, por exemplo, dos automóveis. Olha só o nosso primeiro automóvel chegando aqui. Que tal a gente dar uma volta nele por aí? Melhor não, né, gente? Ele anda um pouco devagar se comparado com os carros atuais, porque a tecnologia, ela avança ano após ano. Vocês devem imaginar o choque das pessoas nesse momento em que tudo estava começando. Esse carro era uma grande novidade. A gente teve nessa época uma revolução nos combustíveis através do petróleo, com motores mais eficientes. A gente tem a energia elétrica, que hoje é tão comum nas nossas casas, faz uma falta, né, quando ela vai embora, mas nessa época era uma grande novidade. Isso tudo vai revolucionando a produção e tornando o mundo um lugar bem diferente daquele que as pessoas do momento anterior à Revolução Industrial conheciam. É por isso que eu reforço a ideia de revolução, gente. Então parece que a gente vai falar só de coisa legal, porque afinal de contas todos nós amamos a tecnologia, que faz parte do nosso cotidiano e facilita muito a nossa vida. Mas como vocês podem ver... Ai, tem muita fumaça aqui, gente. Como vocês podem ver, nem tudo são flores. A gente também vai falar daquele lado da Revolução Industrial que não é muito legal. Que lado é esse, professora Isabel? A gente já está vendo aqui a poluição, mas a gente vai falar também da vida dos trabalhadores. E a vida desses trabalhadores, gente, não era nada fácil. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui a nossa amiga. Professora Isabel, ela está grávida? Sim, gente, ela está grávida. Inclusive, ela me contou que vai ter bebê nesses dias. Hã? Ela me contou que assim que ela der à luz, ela já vai voltar a trabalhar. Gente, que vida difícil. E licença maternidade? Não existia nessa época. Chocada, gente, isso mesmo, mas isso não é tudo. A gente também vai ver na Revolução Industrial um grande número de crianças trabalhando. Isso, trabalho perigoso, essas crianças se machucavam. E por que havia tantas crianças e mulheres trabalhando nas fábricas? Gente, porque a mão de obra deles era mais barata. Como os donos das fábricas pagavam menos para mulheres e crianças, eles foram empregados nessa fábrica para poder gerar mais lucro. Isso era fundamental para o sustento das famílias, as famílias que eram numerosas e que por isso precisavam que todos trabalhassem, porque a renda era muito pouca, era uma renda mínima. Para vocês terem ideia, uma pessoa chegava a trabalhar cerca de 16 horas por dia. Isso é impensado nos nossos dias atuais. Inclusive, gente, isso tudo em cidades poluídas, como é o que a gente vai ver aqui agora. Olha só, muita fumaça, gente, muita sujeira. Nessas cidades, os trabalhadores viviam em locais apertados. Várias famílias habitavam o mesmo local, condições péssimas de higiene, o que levava aí à proliferação de doenças. E esses trabalhadores, para poder fugir um pouco dessa vida difícil, acabavam se entregando a vários vícios, como o álcool. Gente, eu vou ter que me retirar agora. Muita fumaça.
A minha amiga grávida quer conversar mais um pouco comigo e a gente vai continuando aqui a nossa conversa sobre essa vida difícil dos trabalhadores, mostrando o momento em que eles se revoltam. Então a gente saiu da nossa fumaça para poder falar sobre como os trabalhadores resolveram se organizar para poder mudar essa situação, gente, porque afinal de contas, baixos salários, carga horária excessiva de trabalho e outras péssimas condições, como, por exemplo, a moradia, a alimentação, que ficava escassa em determinados períodos. Então, os trabalhadores, sabendo da sua importância, eles resolvem se organizar em alguns movimentos que a gente vai estudar agora, como, por exemplo, o ludismo. O que era o ludismo? Gente, vou ficar um pouquinho distante aqui, porque, como vocês podem ver, o nosso amigo, ele não está muito alegre, ele não está muito satisfeito. E a gente até entende a revolta dele. Ele faz parte do ludismo. O que os ludistas faziam? Eles quebravam as máquinas, isso mesmo. Por isso a minha distância aqui, porque eu estou com medo do nosso amigo nervoso. Por que eles faziam isso, professora? Para protestar contra as suas péssimas condições de trabalho. Tá? Esse é um movimento violento, foi reprimido com uma violência proporcional, também proporcional, não acho que até maior do que a que eles usaram, afinal de contas a gente sabe que os donos das fábricas é que davam as cartas naquele momento. E falando em cartas, a gente vai para um outro movimento, produção, a gente vai falar de cartismo, mas não são essas cartas, mas como elas estão bonitinhas, deixa eu aí. Que tipo de carta que a gente está falando? Da carta que os trabalhadores escrevem em 1838 para solicitar seus direitos diante do parlamento. Eles querem uma menor carga horária de trabalho e eles querem principalmente participar da política para garantir os seus direitos. Nesse sentido, eles escrevem uma carta com as suas reivindicações e é por isso que esse movimento fica conhecido como cartismo, certo? Produção é outro tipo de carta, mas como essas daqui estão muito bonitinhas, a gente vai deixar elas aqui no nosso cenário para lembrar para vocês que depois de aprender tanto na nossa aula, a gente tem que exercitar através do aplicando. É hora de exercitar o conhecimento através da nossa questão. Vamos à leitura dela. Todo o processo de industrialização é necessariamente doloroso, porque envolve a erosão de padrões de vida tradicionais. Contudo, na Grã-Bretanha, ele ocorreu com uma violência excepcional e nunca foi acompanhado por sentimento de participação nacional num esforço comum, ao contrário do que se pode observar em países que atravessaram uma revolução nacional. Sua única ideologia foi a dos patrões. A associação das fábricas com a erosão de padrões de vida tradicionais pode ser explicada pelo fato de que a industrialização gerou letra A, primeiro movimento de êxodo rural da história e o surgimento das grandes metrópoles europeias. Letra B, mudança de comportamentos sociais e o avanço do processo de disciplinarização do trabalho. Letra C, modernização tecnológica e a valorização do conhecimento da totalidade do processo produtivo pelos trabalhadores fabris. Letra D, constituição de um novo cotidiano dos trabalhadores rurais e o imediato surgimento de leis de proteção ao trabalho fabril. E letra E, fim do poder político e econômico dos senhores feudais e o desestímulo às práticas místicas e religiosas. Qual será o nosso gabarito? Tenho certeza que você, aluno atento à nossa aula, já identificou que o nosso gabarito é a letra B, mudança de comportamentos sociais e o avanço do processo de disciplinarização do trabalho. Muito bem! Vamos agora às nossas considerações finais.
Na nossa aula, a gente procurou mostrar como a Revolução Industrial trouxe mudanças profundas para a sociedade e para a economia, a partir do uso das máquinas para a produção em larga escala. A gente viu também que a vida dos trabalhadores, nesse primeiro momento de Revolução Industrial, era bastante difícil e que eles tiveram que lutar muito para garantir alguns dos seus direitos. Espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula. Não parem esse processo de conhecimento, acessem o nosso caderno digital e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Até lá!